Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, e assim está escrito: Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Até aqui. Assim nos diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, sendo este Jesus Cristo. Assim somos orientados pelo próprio Criador acerca da mornidão espiritual. Nesse caso, é impossível a aceitação divina quando assim o ser humano se encontra em mornidão espiritual. A mistura do frio com o quente produz assim o morno. O frio, neste caso, representa o indivíduo afastado dos caminhos do Senhor, num viver em descrença total. O quente significa, sim, o contrário. O indivíduo atento, temente ao Senhor, movido pela fé cristã. Enquanto que o morno trata-se daquele que, conhecendo a verdade divina, vive numa fé incompleta, numa fé parcial, servindo ao Criador parcialmente, negando assim esse Criador que o próprio ser humano morno diz crer. E infelizmente são muitos os que no meio cristão vivem nessa mornidão espiritual. E por isso mesmo o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, Cristo Jesus, chama a nossa atenção, dizendo que em relação ao ser humano que o conhece, mas que o despreza, seja em qual for a verdade divina, assim ele, Cristo Jesus, está a ponto de vomitar essa pessoa. Pois, como nos é revelado pela palavra divina, eis que logo o Senhor Jesus vem. Sendo assim uma chamada de atenção para todos nós seres humanos, para que assim busquemos um viver vigilante, apercebido, para não sermos pegos de surpresa, caso venhamos a entrar em óbito ou caso venha o glorioso dia do advento de Cristo Jesus. E infelizmente muitos são os que brincam com algo tão sério. E por isso, nesta mensagem, o Senhor também nos aconselha para que assim façamos bom uso da sua palavra, devendo assim essa palavra ser tratada como um ouro que é purificado pelo fogo, que assim nos enriquece, como também vestiduras brancas capazes de cobrir a nossa nudez,
o pecado que nos destrói, que nos conduz à destruição. E também, assim, é tratada como um colírio, servindo assim para nos dar uma melhor visão acerca do nosso comportar neste mundo terreno, para que assim venhamos a corrigir de acordo à necessidade e assim deixarmos a mornidão e nos tornarmos em verdadeiros servos do Senhor, nos tornando quentes. Assim também o Senhor nos orienta, nos admoesta de que Ele é um Deus que não aceita nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de desobediência, e assim Ele repreende a qualquer que seja o ser humano. O querer dele é que o ser humano seja disciplinado. E o conselho para o ser que vive em mornidão espiritual é que esse ser humano busque o zelo devido, o cuidado devido, e assim se arrependa do pecado vivido e se converta para um viver genuinamente entregue ao Deus Criador de céus, de terra, mares, fontes de água e tudo que neles há. Ao mesmo tempo também o Senhor nos adverte que Ele é um Deus que é amor, e o amor concede liberdade, e por isso mesmo, assim Ele nos diz: eis que estou à porta e bato, a porta do nosso coração. Se você a abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Assim o Senhor quer nos alimentar do seu alimento espiritual, da sua santa palavra, para assim nos fazer crescer em espírito e em santidade, para que assim nós, seres humanos, venhamos a sair de todo tipo de frieza e mornidão espiritual, para que nos tornemos quentes no sentido de crer genuinamente nesse Deus Criador, se apoderando assim de um viver apegado completamente e não parcialmente na sua verdade. Verdade essa que nos orienta a respeito do que é ser santo. Como o próprio Senhor nos convida: sede santos porque eu sou santo. E essa santidade assim torna-se possível ao ser humano a partir do momento que o ser humano entra em contato com a verdade bíblica, aprendendo de Deus o que é comportar-se devidamente. Por isso mesmo, o Criador, ele preparou uma lei especial, sendo esta lei direcionada a finalidades morais, que assim nos ensina o caráter perfeito, como perfeito é o caráter do próprio Deus. Todavia, infelizmente, a esmagadora maioria dos seres humanos que se dizem serem cristãos, que professam a fé cristã, assim, nega o Criador, ausentando-se da obediência no que se refere ao segundo mandamento do Decálogo: o não farás para ti uso de escultura a fim de culto. Não querendo Deus que nem mesmo ele seja representado por meio
de uma escultura, a fim de culto, a fim de adoração, de servidão. Sendo assim, uma idolatria praticada por quem assim desobedece ao Deus Criador, como perfeitamente ele nos orienta no seu segundo mandamento. Assim como também a esmagadora maioria desfaz, nega o Criador, na ausência de não cumprir o quarto mandamento do Decálogo divino. O lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pois assim o Deus Criador criou céus, terra, mares, tudo o que neles há. E chegando o sétimo dia, o sábado, o santo sábado do Senhor, Deus descansou para nos dar o exemplo. Abençoou, apresentando o sábado como um dia de bênção, um dia de misericórdia, como uma dádiva desse Deus de amor a cada uma de suas criaturas humanas. E por fim, o Senhor santificou o sábado, apresentando assim o sábado como um dia especial, um dia separado à adoração a Deus e servidão ao necessitado unicamente. Assim sendo, felizes são aqueles que em vida terrena atendem ao chamado divino por meio da sua palavra exortadora. Se assim diz o Senhor, é dever humano em ouvir, em aceitar, em cumprir, em obedecer qualquer que seja o mandamento vindo do Criador e que assim é para ser obedecido eternamente, como é o caso dos mandamentos apresentados no Decálogo divino, como apresentado pela Bíblia no livro Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 17. Que assim tenhamos a nossa mente voltada constantemente à verdade. Que assim busquemos a todo momento uma servidão completa e não parcial a esse Deus Criador, que é dono de tudo e de todos. Pois, não sendo a salvação pelas obras humanas, e sim pela obra divina, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todavia, a graça salvadora de Deus por meio de Cristo Jesus, ela serve para nos educar, para nos transformar em novas criaturas, criaturas habilitadas a viverem em conformidade segundo o assim diz o Senhor, e não o segundo diz o líder religioso da igreja da qual eu sou membro. Pense nisso, reflita e tome a decisão acertada em servir de fato, genuinamente, o Deus Criador. Pois o amor, como Deus é, ele é bondoso, mas também ele é severo. E assim chegará o dia do advento de Cristo Jesus, onde todos nós, seres humanos, salvos e perdidos, seremos assim julgados. E assim Cristo Jesus, na condição de juiz, apartará salvos dos ímpios. E cada um receberá a sua recompensa. Salvos
receberão assim a recompensa de nome, vida eterna, enquanto que os ímpios, os perdidos, receberão a recompensa merecida de nome, morte eterna. Enquanto vivemos neste mundo terreno, é tempo para refletirmos acerca do nosso comportar dia após dia, pois assim se faz necessário. Somos orientados por Deus na sua preciosa palavra exortadora, de que assim fomos predestinados por este Deus a um viver em honra a Ele, para que assim Ele possa nos recompensar da melhor forma possível, que é por meio da imortalidade. Imortalidade essa que só alcançaremos após o advento de Cristo Jesus. E alcançaremos assim, se de fato, enquanto vivermos este mundo terreno, vivermos como verdadeiros filhos do Senhor. E quem é filho não brinca em serviço, tem zelo, tem apego em viver em toda a justiça, como assim nos determina o Deus Criador. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai querido, Pai todo-poderoso, louvado seja sempre o Teu nome, Santo Deus. Vem assim com Teu poder infinito, nos fortalecer mediante as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, Pai amado, para que assim possamos ter um viver de atenção total quanto ao nosso comportar dia após dia, pois assim fomos criados para servirmos a Ti como Deus único que Tu és, Pai querido. E que assim não podemos brincar em serviço em momento algum, Pai amado. Perdoa-nos pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados cometidos, e venha assim nos fortalecer conforme a necessidade, Pai querido, para que assim possamos vencer o mal que dia após dia busca a nossa destruição. Mas para a nossa felicidade nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus de zelo, um Deus de cuidado, que assim está disposto a nos socorrer, a ser o socorro presente em meio às nossas dificuldades, Pai querido. Por isso mesmo, clamamos a Ti, que é um Deus de justiça, Pai amado, para que Tu possas intervir em nosso favor a todo momento, conforme a nossa necessidade, Pai Santo. Fortaleça-nos, Senhor, para que assim possamos tomar a decisão acertada em Te servir na plenitude da Tua verdade, Pai querido. Que não venhamos a ter o pensamento falho, Senhor Deus, pois parcialmente não é possível ao ser humano agradar ao Senhor, mas sim completamente, numa servidão contínua e completa, Pai querido. Ajuda-nos, ó Pai, no decorrer da nossa caminhada por este mundo terreno, Senhor Deus. Abra a mente de cada ser humano, Pai querido. Toque em cada coração de pessoas que vivem na ilusão, indo à igreja, ouvindo pregações referentes à Tua santa palavra, Senhor Deus, mas não colocando tudo em prática, invalidando verdades do Senhor, Pai querido, que foram jogadas por terra desde muitos anos atrás, Senhor Deus, desde o tempo antigo. Verdades essas presentes no Teu decálogo, Pai querido, na Tua santa lei com finalidades morais, único registro comprovado na Bíblia, que assim foi escrito pelo próprio dedo do Senhor, Pai querido. Mas que infelizmente muitas são as pessoas que invalidam essa Tua verdade preciosa. Verdade essa criada para assim ser seguida eternamente, como todos nós seguiremos na Tua eternidade, Pai querido. Se assim buscarmos um viver de honra,
verdadeiramente ao Senhor enquanto aqui vivemos, Pai querido. Pela nossa pequenez, pelo ser pecador que somos, Pai querido, por isso mesmo clamo a Ti nesta oração. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai Santo. Guia-nos com Teu Santo Espírito para que assim possamos, de fato, ser convencidos do pecado, da justiça e do Teu juízo, Pai Santo. Louvado seja sempre o Teu nome, Santo Deus. Humildemente assim oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor.